O filho olhou para ela. Não porque ela quisesse, mas porque precisava sentir-se viva novamente. Era necessário fazer algo por alguém, por qualquer um. Ela achava que ainda eram uma família, mas essa ideia começava a parecer cada vez mais uma ilusão que precisava se convencer a acreditar. Foi ideia de seu marido. Ele sugeriu que fizessem um passeio. Disse que estavam todos muito silenciosos, distantes. Assim juntaram toalhas, sanduíches e protetor solar, e foram à praia, como uma família que ainda sabia como ser feliz. O carro estava silencioso, de uma forma que se tornará habitual. Ele dirigia, enquanto ela olhava pela janela. O filho estava no banco de trás com fones de ouvido, mas seus olhos se encontravam com os dela pelo espelho retrovisor. Ele também sentia que algo estava mudando. A praia era ampla e extensa, mas o vento soprava suave naquele dia. Ao fundo, risadas de crianças ecoavam. As ondas chegavam suaves e constantes como um coração pulsando. Nos primeiros minutos, parecia que talvez fosse uma boa ideia, mas então o telefone de trabalho dele tocou. Ele atendeu, claro. Levantou-se e saiu sem olhar para trás. E de repente ficaram sozinhos, ela e o filho, na areia, como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. Ele deixou a toalha cair, tirou os sapatos e correu para a água como se tivesse 10 anos novamente. Ela riu. Riu de verdade. Quando ele voltou molhado e sorridente, disse: "Você ri diferente quando estamos sozinhos." Ela o olhou não como uma mãe olha para o filho, mas de uma forma diferente. Ela deveria ter dito algo, corrigido a situação, mudado o tom. Mas não fez. Em vez disso, riu novamente apenas para sentir o que ele queria dizer. Naquela noite, depois da praia, não conseguiu dormir. Os lençóis pareciam apertados, o ar estava muito quieto. Seu marido estava ao lado, como sempre, virado para a parede, enquanto ela encarava o teto, piscando na escuridão. Levantou-se, fez uma xícara de chá que não queria e sentou-se na cozinha, apenas ouvindo o zumbido da geladeira e seus pensamentos. Então pegou seu diário. Não escrevia há meses, talvez anos. Naquela noite abriu uma página em branco e escreveu uma única palavra, o nome dele. Ficou olhando por um longo tempo. Percebeu como era natural escrever aquilo e como era errado que se sentisse tão à vontade. E não parou. Começou a anotar pequenas coisas. Como ele riu quando a água o atingiu. Como sempre lhe oferecia o primeiro sanduíche. Como olhava para ela como se ela não fosse invisível. Na manhã seguinte, ele fez chá para ela. Apenas entregou a xícara e disse: "Você parece cansada." E ela sorriu por tempo demais, de forma muito aberta. Ele percebeu. Sempre percebia. Perguntou: "Você cortou o cabelo?" Ela não tinha. Não realmente. Apenas o prendeu de forma diferente, mas ele notou. E de alguma forma, aquela pequena frase tocou algo dentro dela que seu marido não havia alcançado em anos. Isso a assustou. Começou a se mover pela casa de forma diferente, com mais cautela. Era como se estivesse escondendo algo que ainda não havia feito, como se sua culpa estivesse à frente de suas ações. Porque mesmo que nada tivesse acontecido, algo já havia mudado. Começou a se fazer perguntas que nunca havia ousado antes. Seria errado sentir calor apenas porque alguém... Naquela noite na praia, Ana não conseguiu dormir. Os lençóis pareciam apertados e o ar estava pesado. Seu marido, Carlos, estava ao lado, virado para a parede, enquanto ela encarava o teto, perdida em pensamentos. Levantou-se, fez uma xícara de chá que não queria e se sentou na cozinha, ouvindo apenas o zumbido da geladeira e o eco dos próprios pensamentos. Então pegou seu diário. Não escrevia há meses, talvez anos. Ana começou a esperar por aqueles pequenos momentos que não deveriam significar nada. O gesto de passar o controle remoto. O toque breve de suas mãos na cozinha. Sentar-se ao lado dele no sofá, com os joelhos quase se tocando. Tentou se convencer de que era apenas uma fase, que tudo não passava de hormônios e estresse. Mas então aconteceu. Em uma noite, enquanto pegava um sachê de chá, ele também estendeu a mão. Seus dedos se tocaram por apenas um segundo, e ela não se afastou. Pensou que tinha controle sobre a situação. Mas naquela fração de segundo, enquanto as mãos quase se encontravam e a chaleira ao lado começava a ferver, percebeu algo aterrorizante. Controle não tinha nada a ver com isso. Ele começou a ficar acordado até tarde.
No início, Ana achou que era apenas uma coincidência, a típica fase de um adolescente. Mas logo percebeu que ele esperava até que a louça estivesse lavada, até que a casa estivesse em silêncio. Ele estava esperando por ela. Sentavam-se nas extremidades do sofá. Ele lhe ofereceu um fone de ouvido, e Ana fez de conta que não percebeu como suas mãos tremiam levemente ao se tocarem. Ouviam música. Canções antigas que Ana havia esquecido que amava. E não conversavam sempre. Às vezes, o silêncio entre eles dizia mais do que palavras jamais poderiam. Em momentos como aqueles, Ana fechava os olhos e deixava que as letras das músicas a envolvessem como um cobertor, enquanto ambos fingiam que nada estava acontecendo. Certa noite, a energia caiu em todo o bairro. Não havia zumbido de geladeira nem luz, apenas escuridão. Ele desceu com velas. Acendeu uma depois outra e colocou uma na mesa entre eles. A luz fraca refletia nas paredes, iluminando seus rostos. Naquele momento Ana olhou para ele. Olhou de verdade. E não pensou como mãe. Era apenas uma mulher em uma sala semi-escura com alguém que a via. Ele também a encarava, não de forma desafiadora, mas com sinceridade. Você não precisa me explicar nada, disse ele. Ana não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas sentiu isso até os ossos. Sabia que ele não falava apenas sobre o silêncio entre eles. Ele se referia àquela tensão, àquela conexão, aos olhares e momentos que ambos tentavam ignorar, mas que sempre retornavam. E pela primeira vez Ana não explicou nada. Não desviou o olhar. Não mudou de assunto. Deixou o silêncio falar, e ele dizia tudo o que tinham medo de pronunciar. Aconteceu em uma noite em que tudo parecia um pouco alto demais. O jantar estava tenso. Tão tenso que os pratos poderiam estourar apenas com o peso do silêncio. Carlos, cansado do trabalho, irritado com a maneira como riam de uma piada que só eles entendiam, bateu o garfo na mesa e olhou para eles. Não como marido, não como um pai, mas como alguém que observa estranhos em sua própria casa. Ele disse: vocês dois estão passando tempo demais juntos. Isso está começando a parecer inadequado. Aquela palavra queimou como um tapa disfarçado de educação. O filho de Ana deixou a colher cair, os dentes cerrados. Ele não disse uma palavra. Apenas se levantou. A cadeira arrastou-se pelo chão, e ele saiu rapidamente em silêncio, ferido. Carlos olhou para Ana, e ela sentiu o peso da situação. O que estava acontecendo entre ela e o filho? O que significava tudo isso? A tensão estava se acumulando, e Ana sabia que algo precisava mudar. Ana seguiu seu filho pelo corredor, passando pelas fotos na parede que pareciam pertencer a outra vida. A porta do quarto dele estava entreaberta. Ela hesitou, mas decidiu bater. Não houve resposta. Com um leve empurrão, entrou. Ele estava sentado na beirada da cama, de costas para ela, os ombros tremendo. Não era raiva, mas algo mais profundo, talvez dor, ou culpa, ou um sentimento que ninguém lhe ensinou a nomear. Ana se sentou ao lado dele, como se o ar entre eles pudesse se romper a qualquer momento. Estendeu a mão e a colocou suavemente nas costas dele. Ele não se moveu, não se afastou, não disse nada. Antes que pudesse pensar melhor, ela murmurou: calma, meu filho. E sentiu a mudança no ambiente como se algo sagrado tivesse sido tocado, algo que talvez não sobrevivesse. Ele se virou lentamente, lágrimas nos olhos, confusão e algo mais que Ana não conseguia identificar. Aproximou-se, pressionou a palma da mão contra o ombro dela e se inclinou ainda mais perto. O momento era suave, terno, prolongado. Ana não o impediu. Não disse não. Não se afastou. Suas mãos tremiam. O ritmo entre eles mudava, e o ar se tornava denso e pesado, como um instante antes de uma tempestade que nunca se desenrolava. Finalmente, Ana se levantou, mas não fechou a porta atrás de si. Caminhou por uma casa que de repente não parecia mais a sua. E o pior era que não sentia nojo. Não havia vergonha. Naquele momento parecia que estava sendo vista. Na manhã seguinte, a luz parecia mais fria. As manhãs nunca tinham sido tão gélidas, não por causa do clima, mas porque algo entre eles havia mudado de forma, de suave e não dito para agudo e inegável. Eles não falavam sobre isso. Não com palavras, mas com silêncio. O silêncio pode gritar se você permitir. Ele evitava seu olhar e andava mais devagar. Ele segurava sua caneca de café com ambas as mãos,
Como se tentasse se ancorar em algo real, Ana se mantinha ocupada, excessivamente ocupada. Limpou a bancada da cozinha 2 vezes. Dobrava roupas que já estavam dobradas. Fingiu que a casa precisava de mais limpeza do que realmente precisava. Mas ainda assim, via-o observando-a de longe das aberturas da escada, como se quisesse fazer uma pergunta que não sabia como formular. Carlos, seu marido, notou a distância, mas não o suficiente para compreendê-la. Perguntou se ela estava bem, se o filho estava de mau humor. Ele não percebia a fissura. Sentia apenas o frio e culpava o termostato. Em uma tarde, Ana se viu diante do espelho secando as mãos. Cabelos soltos, blusa desalinhada, olhos opacos, e ela odiava o que via. Mas sentia falta daquilo que a fizera se sentir viva na noite anterior. Encostou-se na pia, encarando seu reflexo por mais tempo do que deveria. E a única coisa que conseguia pensar era: quem é você agora? Mais tarde naquela semana, enquanto reorganizava a cozinha na tentativa de controlar algo, encontrou a caneca que ele costumava usar para preparar chá para ela. Aquela com uma pequena lasca na borda que ele sempre escolhia, mesmo tendo outras disponíveis. Havia um leve aroma de canela e algo que não conseguia identificar. Segurou-a por um momento, tempo demais. Depois, escondeu-a atrás das outras canecas bem no fundo, onde ninguém a encontraria, onde ela mesma não precisaria olhar novamente. A noite estava silenciosa em São Paulo, mas a presença dele era como um eco que reverberava em seu coração de maneiras que ela não conseguia explicar. Naquela noite, ele havia lhe dado um sorriso tímido, um breve olhar sobre a mesa, pequeno e triste. E naquele momento, Ana percebeu algo estranho. Ela sentia falta da culpa dele mais do que da própria amor de Carlos, seu marido. Algumas noites, quando a casa estava em silêncio e ela se via sozinha com seus pensamentos, Ana se perguntava o que a impedia de responder a uma pergunta que a atormentava. Seria ela a errada, ou apenas uma mulher que havia esquecido de viver? Às vezes imaginava-se contando tudo a um terapeuta, deitada em um divã com um pacote de lenços ao lado, palavras frágeis e quebradas saindo de sua boca como vidro. Mas nunca fazia isso. Como explicar uma linha que havia se deslocado? Como contar a alguém que o lugar que antes parecia errado agora se sentia como lar? Ela pensava nele todos os dias, mas não da maneira que deveria. Será que ele se arrependia? Será que à noite, enquanto tentava dormir, ele tentava apagar tudo? Ou lembrava-se, assim como ela, em silêncio, como uma leve dor que às vezes cutucava, apenas para sentir algo? Ela não sabia, pois nunca falavam sobre isso. Apenas trocavam sorrisos, passavam o sal, dobravam a roupa, como se o mundo não tivesse parado. Mesmo que o dela tivesse parado. E ainda assim, Ana amava Carlos. Não da forma que se esperava, mas da maneira que seu coração buscava por ele, quando ninguém mais percebia que ela estava se afogando. Ele a via. Isso era o suficiente. Era tudo o que precisava, uma pessoa que a notasse. E ela pensava em todas as coisas que havia deixado para trás. Todos os sacrifícios silenciosos, os sonhos, a suavidade, as partes dela que haviam se esticado ao longo dos anos e nunca mais voltaram ao que eram. Dizem que a maternidade é um ato de sacrifício. Mas o que acontece quando ninguém percebe o que você deu? E se a única pessoa que notou fosse alguém de quem você nunca deveria ter precisado tanto? Ana se perguntava se já havia cruzado uma linha. Não por ser cruel, mas por estar vazia. A solidão em sua vida se tornará tão alta que ela confundia atenção com afeto e conforto com conexão. Se pudesse voltar atrás, teria puxado a mão mais rápido? Teria rido menos? Teria fechado a porta atrás de si? Ou teria desejado que tudo nunca tivesse acabado? Ela não tinha as respostas. Apenas a dor que permanecia dentro dela muito tempo depois que o momento passou. A dor que durante o dia não tinha nome, mas à noite falava. O quarto de Carlos agora estava vazio. Ele havia partido na primavera passada, arrumando suas coisas com mãos silenciosas. Não disse muito. Apenas a abraçou mais forte do que o normal. Às vezes, Ana passava pela porta. Não entrava, mas naquele dia decidiu fazê-lo. Abriu a gaveta perto da janela, onde ele sempre guardava seus cadernos. E lá estava dobrado, quase esquecido. Um bilhete. Você foi a única que me viu. Obrigado.
Ela ficou ali por um longo tempo, segurando aquele papel como se pudesse se desfazer entre suas mãos. E sussurrou novamente, não para ele, não para as paredes, mas apenas no espaço onde ele um dia esteve. Cuide-se, meu filho. Algumas formas de amor não são erradas porque são inadequadas. Elas são erradas porque foram as únicas que um dia se sentiram certas. Ana observava a cidade de São Paulo pela janela do seu apartamento, onde a luz da manhã filtrava-se entre os prédios imponentes. A vida na metrópole pulsava lá fora, mas dentro dela havia um silêncio profundo, quase ensurdecedor. As lembranças de Carlos a acompanhavam como sombras, sempre presentes, mas nunca totalmente visíveis. O vazio que ele deixará era um eco constante, um lembrete de que o amor pode ser tanto um abrigo quanto uma prisão. Ela se lembrou da última vez que estiveram juntos. O café da manhã na pequena padaria da esquina, onde o aroma do pão fresco se misturava ao cheiro do café forte. Carlos havia rido de uma piada que ela contou, e aquele riso parecia tão genuíno. Você sempre sabe como me fazer sorrir, ele dissera, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez sentir-se vista de verdade. Mas agora aquele sorriso era apenas uma lembrança, um fragmento de um passado que parecia distante. Ana decidiu sair. Precisava de ar, de movimento, de algo que a tirasse do torpor em que se encontrava. Vestiu uma blusa leve de linho, de cor azul clara, que combinava com seus jeans escuros. O sol estava forte, e ela pegou um chapéu de palha para se proteger. Ao sair, sentiu a brisa quente e o barulho da cidade a envolvendo. O som dos carros, das pessoas conversando, das risadas infantis no parque próximo. Era um mundo vibrante, mas para ela, tudo parecia um pouco desbotado. Caminhou até o Parque Ibirapuera, onde as árvores altas ofereciam sombra e um refúgio do calor. Encontrou um banco vazio e se sentou, observando as pessoas ao seu redor. Casais caminhando de mãos dadas, crianças brincando, idosos conversando em grupos. Cada cena era um lembrete do que ela havia perdido. O que havia acontecido com o amor que um dia parecia tão promissor? O que restava agora? Enquanto refletia, uma figura familiar se aproximou. Era Lúcio, um amigo de longa data que sempre a apoiara. Ele a cumprimentou com um sorriso caloroso. Ana, que bom te ver por aqui. Estava pensando em você. A voz dele trouxe um pouco de conforto, e ela sorriu de volta, embora a dor ainda estivesse presente. Oi, Lúcio. Eu precisava de um tempo fora de casa, respondeu ela, tentando esconder a tristeza em sua voz. Quer conversar? Ou prefere apenas aproveitar o silêncio? Lúcio perguntou, sentando-se ao lado dela. Ele sempre soubera quando dar espaço e quando se aproximar. Na verdade, eu não sei. Às vezes, sinto que estou presa em um ciclo sem fim, Ana confessou, olhando para o chão. Carlos se foi, e eu não sei como seguir em frente. Lúcio a observou com atenção, seu olhar cheio de compreensão. É difícil, eu sei. Mas você não está sozinha. Estou aqui para o que precisar. E se quiser, podemos fazer algo divertido juntos. O que acha de um passeio pelo museu? Ou um café em algum lugar novo? Ana hesitou, mas a ideia de sair e fazer algo diferente a atraía. Um café parece bom, disse ela, sentindo uma leveza começar a se formar dentro dela. Eles se levantaram e caminharam em direção a uma cafeteria próxima, onde o aroma do café fresco e o som de xícaras tilintando criavam uma atmosfera acolhedora. Enquanto esperavam seus pedidos, Ana olhou pela janela e viu a vida passando lá fora. As pessoas riam, conversavam e compartilhavam momentos. E por um breve instante, ela sentiu uma faísca de esperança. Às vezes, é preciso dar um passo de cada vez, Lúcio disse, como se pudesse ler seus pensamentos. E quem sabe, você pode encontrar novas formas de amor e amizade ao longo do caminho. Ana sorriu, sentindo-se um pouco mais leve. Obrigada por estar aqui, Lúcio. Isso significa muito para mim. O café chegou, e eles brindaram com as xícaras, um gesto simples, mas cheio de significado. A vida continuava, e talvez ela pudesse encontrar um novo caminho. As formas de amor não são erradas porque são inadequadas. Elas são erradas porque foram as únicas que um dia se sentiram certas. Ana observava a cidade de São Paulo pela janela do seu apartamento, onde a luz da manhã filtrava-se entre os prédios imponentes.
criando um jogo de sombras e luzes que dançava nas paredes. A vida na metrópole pulsava lá fora, com o barulho dos carros e o murmúrio das pessoas, mas dentro dela havia um silêncio profundo, quase ensurdecedor. As lembranças de Carlos a acompanhavam como sombras, sempre presentes, mas nunca totalmente visíveis. O vazio que ele deixará era um eco constante, um lembrete de que o amor pode ser tanto um abrigo quanto uma prisão. Ela se lembrou da última vez que estiveram juntos. O café da manhã na pequena padaria da esquina, onde o aroma do pão fresco se misturava ao cheiro do café forte, criando uma atmosfera acolhedora. Carlos havia rido de uma piada que ela contou, e aquele riso parecia tão genuíno, tão cheio de vida. Você sempre sabe como me fazer sorrir, ele dissera, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez sentir-se vista de verdade, como se nada mais importasse naquele momento. Mas agora aquele sorriso era apenas uma lembrança, um fragmento de um passado que parecia distante e quase irreal. Ana decidiu que era a hora de sair. Precisava de ar, de movimento, de algo que a tirasse do torpor em que se encontrava. Vestiu uma blusa leve de linho, de cor azul clara, que combinava com seus jeans escuros, e olhou-se no espelho, tentando encontrar um vestígio da confiança que um dia teve. O sol estava forte, e ela pegou um chapéu de palha para se proteger. Ao sair, sentiu a brisa quente e o barulho da cidade a envolvendo, como um abraço apertado. O som dos carros, das pessoas conversando, das risadas infantis no parque próximo. Era um mundo vibrante, mas para ela, tudo parecia um pouco desbotado, como uma pintura que perdeu suas cores. Caminhou até o Parque Ibirapuera, onde as árvores altas ofereciam sombra e um refúgio do calor escaldante. Encontrou um banco vazio e se sentou, observando as pessoas ao seu redor. Casais caminhando de mãos dadas, crianças brincando, idosos conversando em grupos. Cada cena era um lembrete do que ela havia perdido, uma faceta do amor que parecia tão promissora. O que havia acontecido com aquele amor? O que restava agora, além de memórias dolorosas? Enquanto refletia, uma figura familiar se aproximou. Era Lúcio, um amigo de longa data que sempre a apoiara. Ele a cumprimentou com um sorriso caloroso, que iluminou um pouco seu dia nublado. Ana, que bom te ver por aqui. Estava pensando em você. A voz dele trouxe um pouco de conforto, e ela sorriu de volta, embora a dor ainda estivesse presente, como uma sombra que não a abandonava. Oi, Lúcio. Eu precisava de um tempo fora de casa, respondeu ela, tentando esconder a tristeza em sua voz, mas sentindo que era uma batalha perdida. Quer conversar? Ou prefere apenas aproveitar o silêncio? Lúcio perguntou, sentando-se ao lado dela. Ele sempre soubera quando dar espaço e quando se aproximar, e naquele momento sua presença era um bálsamo. Na verdade, eu não sei. Às vezes, sinto que estou presa em um ciclo sem fim, Ana confessou, olhando para o chão coberto de folhas secas. Carlos se foi, e eu não sei como seguir em frente. Lúcio a observou com atenção, seu olhar cheio de compreensão e empatia. É difícil, eu sei. Mas você não está sozinha. Estou aqui para o que precisar. E se quiser, podemos fazer algo divertido juntos. O que acha de um passeio pelo museu? Ou um café em algum lugar novo? Ana hesitou, mas a ideia de sair e fazer algo diferente a atraía como um farol em meio à neblina. Um café parece bom, disse ela, sentindo uma leveza começar a se formar dentro dela, como se um pequeno raio de sol tivesse atravessado as nuvens. Eles se levantaram e caminharam em direção a uma cafeteria próxima, onde o aroma do café fresco e o som de xícaras tilintando criavam uma atmosfera acolhedora e convidativa. Enquanto esperavam seus pedidos, Ana olhou pela janela e viu a vida passando lá fora. As pessoas riam, conversavam e compartilhavam momentos, e por um breve instante ela sentiu uma faísca de esperança, como se o mundo estivesse lhe oferecendo uma segunda chance. Ana sorriu, sentindo-se um pouco mais leve, como se as correntes que a prendiam estivessem se afrouxando. Obrigada por estar aqui, Lúcio. Isso significa muito para mim. O café chegou, e eles brindaram com as xícaras, um gesto simples, mas cheio de significado. A vida continuava e talvez ela pudesse encontrar um novo caminho, um caminho onde o amor não fosse apenas uma lembrança, mas uma possibilidade.